A Agenda Econômica está de volta. Hoje nós estamos abordando aqui o superávit primário, o que vem a ser isso e o que significam as propostas para a mudança no cálculo do superávit primário. O nosso convidado é o cientista político Edelso Wigner, especialista em orçamento público. Nós estávamos falando no final do bloco passado sobre o tratamento diferenciado que outros países dão, muito embora também sejam, digamos, respeitadores dos critérios neoliberais. Esses países como França, Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, eles não consideram uma prioridade o pagamento das suas dívidas, muito embora pelos mecanismos financeiros, instituições financeiras que participam e que têm voz bastante ativa, eles exijam dos países da periferia que cumpram essas diretrizes, muitas vezes bastante amargas para a economia e o desenvolvimento nacional. Que comentário você faria sobre isso? Bem, como você bem disse, nós somos, pensando em centro e periferia, nós somos periferia. O Brasil, uns acham que é semiperiferia, né? Porque já avançamos um pouco, estamos nos BRICS, o grupo dos países em desenvolvimento, mas já com a economia crescendo violentamente. Uhum. Mas esses países que você citou, como por exemplo Estados Unidos, ele não se preocupa com a dívida e não se preocupa com o pagamento da dívida, o pagamento dos juros, porque ele é um emissor de moeda, é ele que emite a moeda, o dólar, né? Então ele tem problemas, ele emite moedas. Uhum. A Inglaterra também, apesar de ela fazer parte da Europa, mas ela preserva a sua moeda. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tem, enquanto a gente está pensando num superávit, fazer um superávit primário aqui de 3% do PIB, lá ele tem quase que menos 8% do PIB. Ou seja, ele economiza, em vez de nós temos nosso PIB e gastamos 3%, eles têm o PIB e ainda gastam mais 8%, além do PIB deles, além do PIB eles gastam para desenvolver, e por isso os Estados Unidos é o país mais desenvolvido. Uhum. A Inglaterra é a mesma coisa, é 6% negativo. Né? A China também. A China também, A China está com um ponto, Mas ela é negativo, Uhum. O México é 1 ponto, o Canadá é 4%, Até a Argentina, A Argentina tem problemas sérios, ela não pode pagar, então tem 0,1 que ela não paga o seu superávit, ela não tem pago os juros, Está negociando, está negociando esses juros, A Alemanha, a Itália tem pago os juros, tem feito o superávit primário para pagar os juros das suas dívidas. A França também é negativo, 3%, Ela não paga, Mas é interessante ver que, às vezes, o Brasil é apresentado como um patinho feio, tem essa história, mas está acompanhado de muitos outros que praticam. Exato, não, e nós somos bons pagadores, Até bons pagadores. É aquela conversa que o seu gerente tem, dificilmente, mas o FMI tem, olha, se você é um bom pagador, você tem mais facilidade em conseguir empréstimos, Uhum. Eu acho que isso... Deveria ser, Deveria ser, mas eu acho que isso é muito perigoso, porque abre portas para empréstimo que depois outras gerações vão ter que arcar com esse ônus. É o que nossa geração, ou a geração dos nossos filhos e filhos dos nossos filhos vão ter que arcar, porque nós não temos 5 trilhões para pagar essa dívida que está aí. Portanto, vamos ter que rolar por ainda muitos anos, muitas décadas, essa dívida. Mas eu acho que se esse é um modelo neoliberal hoje imposto, nós temos alternativas. Tem países que estão negociando a dívida, tem países que abaixaram o percentual do superávit, tem países que estão explorando, inclusive, a
a própria dívida para se desenvolver. Portanto, eu acho que há saídas e alternativas. O que é bom é que fique claro também que ao longo da história do desenvolvimento do sistema capitalista, a própria dívida foi um fator, né? Porque não existe capitalismo sem crédito. Crédito é dívida. Sim. Se você tem crédito, você fica endividado com alguém para o próprio desenvolvimento capitalista. São fatores dinâmicos, né? Sem dúvida. Você não, né? Hoje, por exemplo, você não tem país que não se desenvolva sem se endividar. Né? Então, essa história de que, olha, nós devemos, não podemos gastar mais do que nós arrecadamos, isso aí volta ao princípio da nossa conversa. Isso é um orçamento pessoal, é um orçamento doméstico, né? Que você pode pensar isso. Olha, né, nós não podemos gastar mais do que nós ganhamos, porque nós não temos outras riquezas. Agora, o país tem, né? E por isso o país, né, é um bom pagador. Por isso o país é respeitado, o Brasil é respeitado no mercado internacional. Mas, eventualmente, surgem em alguns setores da mídia uma espécie de alerta, digamos, vinda de fora, alertas exagerados, às vezes, de que as agências de risco, os credores, poderiam ficar ainda mais mal-humorados em relação a essas mudanças no cálculo superávit, que isso poderia trazer dificuldades aos países. O exemplo da prática de outros países deveria ser considerado na mesma balança, não? Eu também acho que o Brasil, para desenvolver e para dar educação, para garantir a segurança alimentar do seu povo, uma boa habitação, eu acho que não devia me preocupar muito com o humor do mercado, né? E o mercado não é um ser, né? O mercado é feito de instituições, de organizações que são negociadas. Esse negócio que o mercado vai ficar mal-humorado, isso não existe. Isso aí é uma falácia para justificar uma pressão para que o país até mesmo deixe de investir em setores importantes, em políticas sociais, para pagar coisas que necessariamente, não que não precisa pagar necessariamente, mas que poderia pagar com mais suavidade. Falamos até aqui na questão da auditoria da dívida, devia rever a dívida. Enfim, se eu não posso impor diante da minha gerente de banco a minha dívida, o Brasil pode impor diante dos seus credores a negociação da sua dívida. É outra negociação, não é pessoal. Agora estamos falando de um Estado, de um país. Só lembrando que essas mesmas agências de risco não estavam tão atentas e não tinham um olhar tão amargo quando estourou a crise em 2008 e que grandes bancos foram à falência por desrespeitarem certas normas óbvias da boa governança financeira. Sim. E não houve tanta bronca e tanto pito quanto se passa em relação ao Brasil, não foi assim? Foi exatamente assim, Tanto que em 2009, quando nós sentimos o baque depois da crise de 2008, né, que até agora ainda não saímos dessa crise. Essa crise ainda está rolando, não é uma crise que você resolva num curto espaço de tempo, né, em uma década. É uma crise que vem aí. Em 2009, por exemplo, nós estávamos pagando quase 4% do PIB para os juros da dívida, caiu para 2%. Reduziu a 50%, porque nós sentimos também o impacto no nosso PIB. Então, nós tivemos essa baixa de pagamento dos juros nessa época, em 2009. Depois começou a crescer novamente, né? Chegamos em 2011 pagando 3,11%, aí novamente entramos numa tendência de queda, em 2000 agora estamos aí com 1,9%. Existe uma relação, uma argumentação diretamente vinculando o superávit primário e os níveis de crescimento econômico, né? O Brasil, sabidamente, tem hoje uma capacidade de investimento público inferior às suas necessidades.
E a entrada de investimentos externos não é o suficiente para equilibrar as contas correntes e tal. Mas, de toda sorte, um argumento utilizado é exatamente esse. Nós devemos alterar o critério sobre o que vem a ser despesas e manter os investimentos do PAC e os investimentos também chamados desonerações, que é para alavancar a indústria nacional. Isso é um fator diretamente ligado à expansão econômica. A China, por exemplo, ela faz um rígido controle dos recursos externos que entram no seu território. Você não pode entrar na China um capital que queira fazer qualquer coisa. Não. Lá é dirigido. Então, tem regra. Tem regra. Vai produzir trabalho, emprego, renda para o país, etc. Vai ter controle de envios de recursos para as capitais, para as matrizes. É tudo, você tem uma regra aí que eles vão se organizar. Agora, eu acho incrível a população brasileira ver que o país está pagando 167 bilhões de reais para serviço da dívida, juro da dívida, e não se escandalizar tanto quanto ela se escandaliza, e a mídia se escandaliza, que eu acho que deve escandalizar, mas escandalizar, sabe, com esse escândalo da Petrobras que envolve 10 bilhões. Eu acho que 10 bilhões tem que escandalizar, é corrupção, tem que apurar e tem que fazer justiça, tem que recuperar esses 10 bilhões. Isso era recurso público. Mas devemos escandalizar tanto quanto pagar 167 bilhões para fundo de pensão, bancos estrangeiros, instituições, vários outros tipos de instituições, enfim, todos aqueles que compram o título da dívida do Brasil e fazem negócio no mercado internacional com esse título. Parece que a população brasileira não percebe o quanto o Brasil está sendo está sendo exaurido do seu, de recursos. Uma sucção de recursos. Uma sucção de recursos. Quanto o Brasil está dando para esses... Talvez porque não conheçam, exatamente porque não foi feita a auditoria da dívida. Sem conhecimento, sem informação. E eu acho ótimo que surja esse debate agora desse projeto de lei. Eu vejo até como uma provocação do governo mandar um projeto de lei provocação, digamos assim, para áreas mais vinculadas com o neoliberalismo, que acha que o Brasil tem que pagar, tem que honrar, Sim, nós temos que pagar, honrar, mas aquilo que é certo, não dá para honrar aquilo que não é. Então, essa discussão está provocando aos telespectadores, todos nós, esse impacto de pagar 167 bilhões. Queria lhe agradecer, Delcio Wigner, pela sua presença aqui, as explicações que nos trouxe. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Beto. Eu acho que é uma oportunidade você descobrir um tema fundamental para o debate atual da política e da economia. Muito obrigado. Obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar as suas dicas, pode ser feito isso pelo 0800 61 22 11, está aí na sua telinha. Ou então, se quiser baixar para copiar este ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela também uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica.